O brasileiro encarou, nos últimos 25 anos para cá, como cada vez mais normal, né, se estabelecer territórios autônomos dentro do Brasil, né, territórios estes controlados por narcotraficantes, em que a polícia dificilmente, ao fazer uma incursão, possa adentrar nestes territórios. Vocês já pararam para refletir a respeito disso? Então, é sobre isso que eu vou falar, né? Aproveitando aí as operações do Rio de Janeiro no último dia 6 de maio de 2021, em que se resultou aí, até o momento, 29 bandidos mortos, tá? Bom, para quem não me conhece ainda, me chamo Rafael, tenho uma formação jurídica, trabalhei bastante tempo aí em cursinhos preparatórios para concursos públicos e quero aproveitar aí para poder transmitir um pouco dos meus conhecimentos da melhor forma possível, num bom português, e que tenhamos aí um diálogo bastante acessível e fluido, assim espero, tá bom? Ah, e tem bastante coisa aí para eu falar, então fica aí comigo, beleza? Bom, ah, depois que houve essa ocorrência aí, claro que a Polícia Civil do Rio de Janeiro negou ter havido irregularidades na operação e defendeu que os policiais agiram em legítima defesa. Claro, isso é óbvio, né? De tanto a parte da mídia encher o saco, é, infelizmente chega a ser ridículo, né? As autoridades ter que ficar justificando, né? Para poder agir conforme a lei, a aplicação da lei penal. Em entrevista coletiva, o delegado responsável disse que essa repercussão foi tratada como uma chacina, né, sendo que deveria ser tratada como uma operação policial de rotina. E isso seria resultado do ativismo judicial. Ele colocou entre aspas aqui e não deu maiores detalhes, mas sabemos que isso decorre aí de uma decisão do STF, esdrúxula, né? Devemos respeitar, mas a gente pode falar que é assim, dessa forma, esdrúxula. Aí eu vou mencionar essa decisão, aí a gente vai trabalhar isso. Bom, o que eu acho, né? Sempre quando eu falo, eu acho que é com algum embasamento jurídico, né? Sem achismos aleatórios, né? Como alguns aí fazem. Bom, para mim já houve uma ruptura, né, do Estado democrático de direito, né, e até a Constituição Federal, lá no artigo 1º, ela reconhece que a República Federativa do Brasil é constituída por um Estado democrático de direito. E você saberia me dizer o que seria isso? Pois bem, o Estado de Direito é quando todos, incluindo o próprio Estado, devem respeitar, observar as leis e a Constituição Federal, né? Imagina uma delimitação territorial que é o Brasil, e nele há uma estrutura de poder, né? Há poderes ah, constituídos, né? O legislativo, executivo, judiciário, a toda a administração pública para que se façam leis, e a população composta, em que cada indivíduo possui uma vinculação jurídica com esse Estado, né? Então, a lei, ela serve, ou melhor dizendo, a Constituição que está acima da lei, ela serve para limitar o Estado para que não extrapole o, o seu poder de império, né, as possíveis arbitrariedades contra o particular, que para quem conhece aí de história, sabe que por muitas vezes aí isso aconteceu, né? Tanto é que depois vieram as constituições e os particulares, né, propriamente dito. Então é para isso que existe a lei penal, para que o cidadão respeite, né, um convívio em sociedade, e se ele vier a cometer um crime, que haja uma repressão estatal contra ele, né? O Código Penal, lá no artigo 5º,
diz que a lei penal é aplicada em todo o território nacional. Da mesma forma, o Código de Processo Penal, lá no artigo 1º. Tá? Então, quando se tem aí, dentro de favelas, aí territórios autônomos, de modo em que de polícia não pode entrar, ou até pode, mas com uma certa dificuldade aí, né? Eles são recebidos com rajadas de bala. Claro que eu sendo policial ou você, a gente vai revidar da mesma forma, né? Isso daí, mais do que uma legítima defesa, é algo inerente do próprio ser humano, né? Para vocês verem aí o nível de discussão, de tão vil, baixo, né? Inaceitável. E aproveitando esse gancho, eu não duvido nada de que esteja rolando aí, né, um dinheiro aí, né? Claro, para alguns políticos, né, que estão eventualmente dentro do Congresso Nacional, que ao invés de nos representar, a gente está vendo o resultado aí, né? Quantos absurdos. E por parte da mídia aí, de quem gerencia essas empresas, né? Bom, aproveitando já que estamos falando de lei de segurança nacional, sim, esta mesma em que reprimiram aí as palavras processaram, né, o deputado Daniel Silveira, que ele está respondendo até agora aí, quando ele criticou o STF, que por sua vez utilizou essa mesma lei contra ele para processá-lo. E quando o Felipe Neto xingou o presidente da República, né, os seus apoiadores, eles utilizaram da mesma lei, quer dizer, dois lados da mesma moeda. E agora a oposição e a esquerda estão criticando essa utilização aí, falando que a lei ela está ultrapassada, né? Inclusive o congressista aí, o Cid Gomes, né, que falou um monte de besteira aí referente a essa lei que está em pleno vigor. Então, existe uma importância dessa lei de segurança nacional, porque ela nos protege daqueles em que fazem conluio com estrangeiros, né, recebem dinheiro aí para enfraquecer o Estado democrático, né, e tomar os nossos parte de nossos territórios igualmente, né? Só que aqui nós estamos falando de inimigos internos, né? Quando eu falei de ruptura, eu quero mencionar também o artigo 34 da Constituição Federal. A União intervirá nos estados ou no Distrito Federal para manter a integridade nacional. Quer dizer, coincide, né? E o artigo 16 da Lei de Segurança Nacional prevê integrar ou manter uma associação ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito, que eu falei lá no começo, por meios violentos ou com o emprego de grave ameaça. Esse é o ponto crucial deste vídeo. Existe essa previsão, né? O integrar ou manter uma associação para destituir o Estado de Direito. Quer dizer, é esse compêndio aí de regras para, a partir do momento em que a polícia entra nesses territórios para se valer a lei, né, e não conseguem, porque lá a própria lei deles, lá dos manos, é que são colocadas em práticas, né? Então, é o que está acontecendo aqui. É uma lei de 83 e ninguém até hoje teve a coragem de acioná-la, né? Nenhum PGR aí, Procurador da República, se manifestou todos esses anos aí nesse sentido. Os chefes dos ministérios públicos estaduais, né, que são os procuradores de justiça, né?
Então até mesmo eu que sou da área, eu faço esse questionamento. E, inclusive, ela é muito pouco mencionada, né? Tanto na graduação como nos cursinhos preparatórios, mas essa lei, ela é exigida no estudo de alguns editais, né? Quando o candidato ele se presta, né, a participar de algum certame. Eu lembro que essa lei aí ela é cobrada mais para juiz federal e procurador da República, né? Então, para vocês verem. Bom, eu comentei também da decisão do STF que proibiu, né? Então, como foram as palavras ditas aqui? O Partido Socialista Brasileiro provocou o STF em decorrência da expedição de dois decretos do governador do Rio de Janeiro, o então Wilson Witzel, né, que teve por finalidade facilitar, né, as operações policiais, né, mesmo com essa situação pandêmica. E aí, esse partido, né, que todo partido político tem essa legitimidade direta para provocá-lo, pediu para que as operações policiais não pudessem ser realizadas durante esse estado, né, de pandemia. E foi acolhida aí, em um primeiro momento pelo Edson Fachin e depois confirmada pelos demais ministros. Então, olha só, as operações permanecem restritas aos casos excepcionais e deverão ser informadas e acompanhadas pelo MP estadual, nas palavras de Edson Fachin, né, ao proibir, mas abrindo casos excepcionais. Mas em nenhum momento ele falou quais seriam esses casos excepcionais. Quer dizer, os caras ganham em torno de 40 mil por mês, enquanto a maioria aí dos brasileiros sobrevivem aí com apenas de 1 a 2 salários mínimos no mês, e a pessoa se presta a fazer esse trabalho. Também foi colocado aí direito à vida das pessoas daquela localidade, me dá até um nervoso, daquelas pessoas, né, mesmo que venham a cometer tráfico de drogas e todos os delitos possíveis e inimagináveis, né? Olha o nível. Segundo o partido, as ações não vinham seguindo os protocolos de uso legítimo da força. O partido considera que a política estadual de segurança apresenta crescentes casos de letalidade nas práticas policiais, além de violar tratados internacionais a que eles gostam de encher a linguiça, de tal modo que viole o direito à vida e a inviolabilidade do domicílio. Olha só, falando em inviolabilidade do domicílio, quando a autoridade policial vê que algum crime está sendo praticado naquele exato momento, em flagrante, ele pode adentrar na casa, tá? Isso daí está na Constituição Federal. E há problemas também de quando policiais vão realizar as citações, intimações, há uma grande dificuldade aí para identificar a casa, né? Porque eles colocam os mesmos números em várias casas. E aí, como que a polícia procedeu aí? Eles foram entrando em várias casas. Isso também foi parar no STF por estes mesmos partidos aí, inclusive parte da Defensoria Pública também se presta a acolher esse tipo de pedido, né? E, enfim, é por isso que está tão difícil aí ser policial no Brasil. Bom, a maioria seguiu o Edson Fachin. E quem foram os dois ministros vencidos? O Alexandre de Moraes e o Luiz Fux. Pela primeira vez aí, eu vou concordar com o Moraes. Eu vou ler para vocês
exata palavra que ele deixou. A provocação do referido partido é genérica. A ausência de atuação policial durante período indeterminado gerará riscos à segurança pública de toda a sociedade do Rio de Janeiro, com consequências imprevisíveis, ponderou. Para Alexandre de Moraes, a formulação e a implementação de políticas públicas não se inclui entre as funções institucionais do Poder Judiciário. O que ele está querendo dizer aqui? Que o Judiciário não pode se meter nas políticas públicas de segurança que é de competência do governador, a nível estadual ou do presidente da República, a nível da União Federal, né? A formulação de políticas públicas relacionadas à segurança pública, é o que eu acabei de falar, no seu entendimento, é ato discricionário do chefe do Poder Executivo. Ensiná-los. Tá? A palavra discricionário quer dizer faculdade do governador. Embora sujeito ao controle judicial em casos de eventuais abusos. Enfim, né, foram essas as palavras. Né? Por isso que eu concordo com ele. Concordo também com o nosso presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez. Né? Por isso que, mais uma vez, eu reconheço. Ele parabenizou aí a operação, em especial essa aí do Jacarezinho. Tivemos, infelizmente, aí um policial morto. Condolências à família dele, né? Assim como este policial e tantos outros que morreram, que são anônimos, como verdadeiros heróis. Se não fossem eles, como estaria o Brasil aí tomado por vagabundos? Tá. Agora vamos falar da Record. 3 dias depois do acontecido aí, do Jacarezinho, eles escreveram na manchete 27 dos mortos pela polícia não tinham processo criminal. E 2 dias depois, eles novamente publicaram que 28 deles tinham passagem pela polícia. Então, é só para eu explicar e que vocês não sejam induzidos ao erro aí. Falar em que não tinha processo não quer dizer que estes meliantes não praticaram algum crime. Tá? O criminoso ele pode até cometer um delito e não ter um processo. Né? E não ser pego também, não ser investigado. Né? Porque antes de ter o processo, precisa da investigação, do indiciamento, depois vira processo. Né? Então, às vezes, eu não sei se eles jogam aí com as palavras, né, para tentar manipular aí, né, em se tratando de Record aí, né, a gente sabe quem é o dono da emissora. Falei aí da ruptura institucional, com relação à postura das instituições responsáveis pela persecução criminal. Estou falando das polícias militares, polícia civil e do Ministério Público, aí nesse caso. Né? Existe um princípio no direito processual penal que é o da obrigatoriedade. O que quer dizer isso? Quando as autoridades tiverem conhecimento da prática de um delito, eles devem reprimir, eles devem fazer valer a lei. Independe qual a localização, aí, isso é em todo o território brasileiro, né, que nem eu falei para vocês no começo. Né? E então, como ficaria aí com essa decisão do STF? Tá, existe uma contraposição aí, um choque. Né? Por quê? Por esta mesma base principiológica, se o delegado não promover aí a investigação, ele pode responder por algum crime, por exemplo, prevaricação, né, que quer dizer quando o
o servidor público ele está obrigado a agir, tem o poder dever de agir conforme a lei e o seu estatuto, com um vínculo funcional, não faz. Né? Então, fica uma coisa muito esquizofrênica. Então, mais uma vez, citando essa decisão aí do STF, para se criar aí um choque. Onde eu estou querendo dizer? Eu espero que estes mesmos policiais não venham a ser processados no STF, né, como uma retaliação, dizendo aí que teria havido um descumprimento judicial. Né? E por fim, com relação à possível calúnia. Por quê? O núcleo de prática jurídica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, alguém lá de dentro pode ter sido algum estagiário esquerdista, enfim, alguém lá de dentro pegou um vídeo e mandou lá para o STF, vinculando essa ocorrência aí como um material de provas, né, em que um policial executava um cidadão. E depois se verificou, depois de provocado o STF, né, eles já tinham tomado esse conhecimento, e depois se verificou que não havia relação, né, um contexto aí, né? E aí a pergunta que você pode fazer para mim é, então a pessoa que mandou um vídeo falso, fora de contexto, ela pode ser responsabilizada? A resposta é sim, né? Porque, no mínimo, calúnia contra os policiais envolvidos, né? Porque é você atribuir a outra pessoa, né, um crime sabendo que não é, né? Só que aí tem um pequeno problema, um detalhe. Para que o crime de calúnia seja processado, né, ocorra aí um processamento, as vítimas, que são os policiais, eles devem fazer uma representação. Não, a calúnia depende de uma provocação, né, porque é condicionada a uma representação. Tá? Aí, após essa representação ao delegado e ao Ministério Público, instaura-se aí um processo, né, em que o juiz ele vem a receber aí essa denúncia. Tá? Bom, pessoal, eu acho que eu falei tudo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Da minha explanação. E se foi o caso, deixe o seu joinha aí, compartilhe com seus amigos para que as minhas palavras alcancem aí o máximo de pessoas possível. Tá bom? Muito obrigado e até mais.